Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Emanuela e hoje vamos estudar sobre a reta no R3. A questão que nós vamos resolver é a seguinte: determine o ângulo entre as seguintes retas. Nós temos R1 sendo representada no formato de equação reduzida da reta, e temos a R2 que está sendo representada no formato simétrico, com a condição já de que o x igual a 4, né? Dito isso, então, para que a gente possa construir o ângulo entre as retas, a gente precisa de elementos que façam parte tanto da reta 1 quanto da reta 2, para que a gente encontre esse valor, né? Então, dito isso, para a gente organizar o que a gente vai precisar buscar, importante que a gente recorde, né, que o ângulo entre duas retas ele vai ser determinado pelo cosseno de θ do módulo do produto escalar entre o vetor pertencente à primeira reta e o vetor pertencente à segunda reta, dividido pelo módulo do primeiro vetor, multiplicado pelo módulo do segundo vetor. Então, aqui eu vou estar chamando de U, o vetor pertencente à reta 1, e de V, o vetor pertencente à reta 2, né? Algumas pessoas preferem usar V1, V2, enfim, a nomenclatura não vai modificar a forma de resolução dessa questão. Então, nós vamos, né, nos atentar à situação de que a gente precisa tirar as coordenadas inicialmente de vetor dessas duas retas. Então, construindo o nosso vetor U e observando, né, que essa reta está no formato de equação reduzida da reta, e aí nós temos uma equação em função do x, então a gente já pode afirmar que a coordenada do x desse vetor é 1. E a coordenada de y e z vão ser os termos que estão, né, acompanhando a variável x. Em outras palavras, quanto eu tenho na frente do x na equação do y? Eu tenho menos 2. Quanto eu tenho na frente do x na equação do z? Eu tenho 1. Então, esse é o vetor da nossa primeira reta. Na segunda reta, nós vamos ter, então, o vetor v. E aí, como ela está num formato de equação simétrica, quais são as condições para a gente poder determinar esse vetor, né? As coordenadas do denominador das frações são as coordenadas dos vetores. Então, a gente pode observar que aqui embaixo desse y, quando nada aparece, a gente tem quanto? Tem 1. E embaixo da parte do z, a gente tem menos 1, que é a coordenada. Como a gente tem a parte do x igual a zero como uma condição especial, que vem lá da possibilidade da reta estar paralela a um dos eixos e tudo mais, mas que não vem ao caso aqui para essa questão, então a coordenada do x para essa equação, ela é zero. A coordenada do y, então, 1, e a coordenada do z, menos 1. Com isso, nós vamos precisar, então, construir o produto escalar entre os dois e o módulo de cada um deles. Eu vou iniciar, então, pelo módulo, e aí vamos calcular o módulo do meu vetor U. Lembrando que o módulo vai me gerar o tamanho desse vetor, é a raiz de cada elemento somado ao quadrado, né? Então, nós temos o x ao quadrado do vetor, mais o y ao quadrado do vetor, mais o z ao quadrado do vetor. Então, o módulo do meu vetor U vai ser a raiz de 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Módulo do vetor U será a raiz 1 ao quadrado, 1, menos 2 ao quadrado, né? Base negativa, expoente par, 4, mais 1 também. Então, o módulo do meu vetor U vai ser raiz de 6. Posso permanecer ela como sendo raiz, posso também trabalhar com ela com decimal, mas nesse momento, manter ela em raiz é o melhor negócio por enquanto, até porque depois nós vamos estar substituindo ela nesse contexto aqui, ó. E eu vou ter um valor multiplicado por outro valor. Se os dois forem radicais, eu consigo utilizar a propriedade de radical e eliminar essa parte de radical, né? Então, eu consigo unificar esses dois radicais para trabalhar de forma melhor posteriormente. Então, não há necessidade agora de começarmos a trabalhar com números decimais. Você pode ir levando e acabar com toda essa representação, mas no fim da questão.
Então, fizemos o módulo do vetor U, agora vamos fazer o módulo do vetor V. Então, módulo do vetor V igual a raiz do x ao quadrado, que é zero, mais o y ao quadrado, mais o z ao quadrado. Então, nós vamos ter módulo de V igual raiz, 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1, menos 1 ao quadrado também, 1. Então, nós vamos ter módulo do nosso vetor V como sendo a raiz de 2, que é aquela condição que eu acabei de mencionar, né? Então, nós temos os dois em forma de radical, sem problema algum. Feito isso, a gente precisa construir também o produto escalar e depois pôr esse produto escalar em módulo, né? Que é essa parte do numerador da minha equação. Então, nós vamos construir U vezes V. Deixa eu só trocar de cor. Então, nós temos produto escalar entre o vetor U e o vetor V. Lembrando que o produto escalar vai nos retornar um número, e ele é a multiplicação da coordenada de x do primeiro vetor com a do segundo vetor, mais a multiplicação da coordenada de y entre os dois vetores, mais a multiplicação da coordenada de z multiplicada dos dois vetores. Então, valor de U, aliás, valor de x do meu primeiro vetor é 1, vezes o valor de x do segundo, 0, mais y do primeiro vetor, menos 2, vezes y do segundo, 1, mais z do terceiro, 1, mais, aliás, vezes, né? O z do terceiro, menos 1. Operacionando, então, 1 vezes 0, zerou. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 1 vezes 1, 1 negativo, né? Então, nós vamos ter menos 2 menos 1. Então, a gente pode afirmar que o produto escalar entre U e V é menos 3. Então, nós temos esse produto escalar e agora a gente precisa utilizar tanto esse valor do produto escalar quanto o módulo de V, também o módulo de U, para a gente poder substituir e finalizar essa nossa questão. Vamos fazer isso numa próxima tela. Então, só para a gente relembrar tudo que a gente já tem de elemento, né? O escalar entre os dois vetores, menos 3. Módulo do vetor U, raiz de 6. Módulo do vetor V, raiz de 2. Fórmula para encontrarmos o ângulo, cosseno de θ igual ao módulo do escalar entre os vetores, dividido pelo módulo de U, vezes o módulo de V. Substituindo o que nós temos, então, nós vamos ter cosseno de θ igual a módulo de menos 3, dividido pelo módulo de U, que é, na verdade, raiz de 6, vezes o módulo de V, que é raiz de 2. Então, nós vamos ter cosseno de θ igual módulo de 3 negativo, 3 positivo. Raiz de 6 vezes raiz de 2 é raiz de 12. Então, nós temos 3 dividido pela raiz de 12, que nos dá um valor, né, aproximado de 0,87, considerando duas casas após a vírgula. Para que a gente encontre o ângulo, a gente precisa trabalhar o quê? Com o arco cosseno, que é o cosseno inverso dessa representação. Então, eu vou isolar o θ e vou ter cosseno na menos 1 de 0,87. Trabalhando com isso na calculadora, então, nós temos que o nosso θ, o cosseno de menos 1 de 0,87, lembrando que isso está na função, né, na segunda função da calculadora científica, então, o nosso θ equivale a 30 graus, que é o término da nossa questão. Espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!